continuidade do que a gente estudou naquela aula ao vivo, tá bom? E aí, vamos entrar agora numa parte mais aprofundada. Vamos falar agora da Grécia, não vamos falar mais do seu surgimento, do seu nascimento, de como eles nasceram, né? Os primeiros povos, né? Isso aí vimos na aula passada, tá bom? E agora vamos nos aprofundar. Vamos entender um pouco da sua organização política e da sua cultura. Beleza? Então é isso daí. Pega o livro agora, página 166. E aí vocês vão me acompanhar, né? Eu vou tentar ao máximo aqui mesclar os textos do livro com o que será apresentado aqui. Mas vocês vão me acompanhando, que tudo que vai ser feito aqui, tudo que vai ser dito, tudo que vai ser apresentado, vai ser na sequência que o livro está nos mostrando. Belezinha? Então vamos lá. Preste atenção. Página 166, vamos entender um pouco as cidades e estados. Vocês estão vendo aí na página 166, né? As cidades e estado, chamada polis, tá? E aí, o texto vai dizer que cada polis funcionava de forma soberana, independente e autônoma. Por isso são denominadas de cidades e estados. Porque é o seguinte, a Grécia, ela se espalhou, como vocês viram na última aula, ela tinha apenas uma localidade, e aí com a invasão dos dórios, houve a primeira diáspora. Que a diáspora primeiro, eles se espalharam pela primeira vez, quer dizer, se espalharam, tá certo? E aí, com essa evasão dos ambientes, houve uma segunda diáspora, onde as pessoas se espalharam mais ainda nas terras gregas, chegando ali perto do mar Mediterrâneo, enfim, e cresceram bastante, tá bom? E aí o que vai acontecer? Com o avanço dos anos, eles vão compreender que a diáspora serviu para que cada ambiente, cada localidade se tornasse cidade-estado, e eles ficassem independentes. Eles são independentes. Cada cidade, vocês vão ver aqui, ó, mesma região, porém cidades totalmente independentes ou autônomas. Eles podem ser vizinhos um do outro, mas eles são autônomos. Eles têm uma forma de governo diferente, eles têm uma forma de viver diferente. Não é obrigado a ser igual, porque eles são totalmente autônomos. Cada local com seu ambiente diferente. Você pode ver aqui, ó, letra D é uma região, letra B é uma região, letra A é uma região, letra C é uma região. Tudo pertinho do outro, porque a região não é o contexto que a gente vive hoje. O contexto que a gente vive hoje aqui no Brasil, geralmente as terras são planas, tem algumas ladeirinhas, é verdade, mas lá na Grécia, quando eles foram se unir, era muito fácil você fazer uma cidade-estado, porque os ambientes eram montanhosos, ou seja, montanhas isoladas. Cada montanha isolada eles poderiam pegar e fazer a sua cidade-estado, tá bom? Então vamos avançando no assunto, né? E aí vamos entender os motivos que uniam esses povos. Apesar deles estarem separados, apesar de não haver essa ligação direta um com o outro na questão econômica e política, mas os gregos, apesar de serem autônomos, todos eles eram chamados de gregos. Por quê? Mas, professor, se eles eram autônomos, eles eram para ter tudo próprio. É verdade. Porém, poucas coisas eram próprias. Eles tinham muitas coisas peculiares, muitas coisas semelhantes. Por isso que eles vão ser chamados de um só povo, né? Políticas diferentes, líderes diferentes, porém, o que é que uniam eles? Primeira coisa, vocês vão ver aqui, ó, a religião. Eles acreditavam no soberano, eles acreditavam que existiam divindades, né? Cada divindade de acordo com o seu gosto, de acordo com sua necessidade. Também, uma base muito forte que uniam os povos gregos era a escrita, né? A escrita é a mesma escrita. Cada cidade-estado, apesar de ter a sua autonomia, eles tinham a mesma escrita, tá bom? E também os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos foi algo que surgiu, para vocês terem noção, antes de Cristo.
né? Antes que a história fosse dividida, antes já existiam os Jogos Olímpicos, porque os povos gregos, eles foram os primeiros, uma das primeiras civilizações do mundo, tá certo? E aí, vocês podem ver aqui, uma imagem só, a figura dos deuses, a figura dos jogos e a escrita. Eram essas três coisas, entre outras também, porém, as principais são essas, tá bom? Vocês vão olhar aqui na página 166, toda essa variação de cultura em um só povo, beleza? E aí, uma coisa que também o dia era muito forte naquela época, né? Por eles estarem em ambientes separados, mas eles estavam muito perto, facilitava bastante para o comércio, né? Facilitava demais as navegações. Eles viviam da criação de animais, tá certo? A questão do trabalho da agricultura, a escultura também, a cerâmica era muito presente naquela. Vocês vão ver aqui no mapa, né? Todo mundo era autônomo e independente, porém estava todo mundo muito perto. Por isso que eles conseguiam comercializar, eles conseguiam manter uma economia em sua cidade-estado, tá bom? E aí também existia troca, a questão dos escravos também existia bastante na parte do comércio, tá bom? E as navegações, isso nem se fala. As navegações eram muito presentes, porque eles tinham que ir de um lugar para o outro, tá bom? Engraçado um trecho que eu selecionei aqui, que ele vai dizer, na área urbana havia uma parte alta, provavelmente uma colina, onde se encontrava um templo dedicado às divindades. E aí vamos entrar no próximo assunto, no próximo ponto, que é a estrutura da polis, né? Existia a Acrópole, toda poli, tem uma coisa, toda poli tinha a Acrópole, que é a Acrópole. É uma estrutura criada, esculpida, dedicada aos deuses, certo? Dedicado às suas divindades, era considerado um local sagrado, tá bom? E aí, o que é que a polis, o que é que a Acrópole representava? A Acrópole representava proteção, eles criavam aquilo ali para adorar os deuses, né? E também para entender que os deuses protegiam a sua região, entende? E aí, era para isso que funcionava a Acrópole. Eu vou ler aqui, bem interessante, ó. Na área urbana havia uma parte alta, provavelmente uma colina onde se encontrava um templo dedicado às divindades protetoras da cidade, mostrando a importância da religião no dia a dia, ou seja, eles eram muito religiosos. E na parte baixa ficavam casas, centro comum do cotidiano dos habitantes, as praças e as ideias eram debatidas, ou seja, na parte alta, a Acrópole, onde se dedicava tudo para os deuses, onde você fazia tudo em prol dos deuses para que os deuses pudessem proteger sua cidade. E na parte mais baixa, vocês vão ver aqui, funcionavam os comércios, funcionava todo tipo de movimento populacional, como acontece normalmente, tá bom? A estrutura da polis é essa. A cidade-estado funcionava dessa forma. Acrópole, divindades e logo abaixo comércio e zona rural, plantações e criação de animais eram muito presentes. Também vale salientar a presença do trabalho do artesão, era muito presente naquela época, tá? Justamente cada região ele tinha sua peculiaridade, representava suas riquezas. E aí a figura do artesão também é muito importante para essa época, tá bom? E aí vamos entender um pouco, vocês vão ver na página 167, tá bom? As formas de governo. Vamos entender um pouco como funcionava as formas de governo daquela época. Como eu já disse, cada cidade-estado é autônomo. Eles vivem da forma que eles quiserem. Eles vão decidir da melhor forma como a sua região vai caminhar. E aí eles vão escolher as formas de governo que eles acharem melhor. E aí vemos alguns tipos de governo. Vocês vão olhar aí na página 167, eu dei uma resumida aqui, claro, mas está totalmente ligado aqui, tá bom? Primeiro governo,
monarquia. O que é uma monarquia? Uma monarquia é um governo centralizado apenas na figura de uma pessoa, o rei. Tá? E aí, na monarquia, o rei vai decidir tudo. Não existe opiniões, outras opiniões. O rei que vai decidir tudo. Isso é uma forma de governo, monarquia. Já existia em alguns locais, não eram gerais. Precisamos entender que a Grécia não funcionava igual aos países europeus, como Itália, França, muito depois, né, onde o rei ele vai ter soberania em um só lugar. A Grécia eram vários lugares, tá certo? Enfim. E aí, segunda forma de governo, a tirania. Era o governo tomado à força, tá bom? E aí, esse governo, o governo tirano, era justamente esse governo que tinha punições severas, punições mais extremas, onde o líder ele fazia coisas bizarras, né? Onde a população tinha que se submeter através do medo, né? Isso era o governo da tirania. E aí existia também a oligarquia, governo de poucos, elite de proprietários de terras que dominam o governo. Ou seja, a oligarquia funcionava justamente com algumas pessoas selecionadas, pessoas que tinham um bom poder aquisitivo, certo? E aí a gente pode perceber que na oligarquia só quem era valorizado, só quem tinha uma certa valorização na sociedade era apenas os donos de terra, os grandes donos de terra, tá bom? E existia também a democracia, o governo do povo, onde quem escolhe o seu líder vai ser o povo. O que o povo achar melhor, o Senado, os conselheiros vão decidir o melhor, tá bom? E aí, para fechar, existia a duarquia, o poder exercido ao mesmo tempo por dois reis. Isso só funcionava em um lugar, Esparta. Esparta, depois desse assunto, vamos falar nos aprofundar mais sobre Esparta. Esparta foi o único lugar onde estava separado de todos, apesar de todos serem separados, mas andavam juntos de alguma forma. Mas Esparta era muito a parte de todos, era bem diferente, né? Para vocês terem noção, vocês tiram aqui pela forma de governo. A duarquia só eles adotaram. Não existe outro país, outra cidade-estado que adotou essa forma de governo. Beleza? E aí, vamos nos aprofundar na parte agora da religião, tá bom? Eu vou começar a dar uma introdução nessa parte da religião, certo? E aí, a gente vai dar prosseguimento na próxima aula, tá bom? Mas eu vou dar a introdução agora da religião. Primeiramente, eles eram politeístas. O que é uma religião politeísta? Onde acredita em mais de um Deus, dois ou mais. A religião acredita em muitos deuses. E não foi diferente na Grécia. Na Grécia, como eu falei, existiam várias divindades. E aqui vocês vão ver. No meio, Zeus, e ao lado, todos os outros deuses representados em uma só imagem, tá bom? Isso vai estar registrado na página 169, acompanhe. Lembrando, galera, que os deuses, mas professor, certo? Eles tinham um Deus para cada necessidade. E aí eu pergunto, como eram esses deuses? E aí vocês podem ver na página 169, eles vão dizer que eles eram antropomórficos, ou seja, possuíam uma aparência física semelhante às dos humanos. Tinham sentimentos como raiva, inveja, medo, orgulho, amor e raiva. Eles sentiam tudo isso, certo? Eles tinham sentimentos semelhantes a dos seres humanos. Mas, professor, qual era a diferença do Deus para o ser humano? E ele vai continuar. Vejam aí. Para os gregos, existiam apenas 3 diferenças entre eles e seus deuses. Os humanos eram mortais, enquanto os deuses eram imortais. Os deuses tinham poderes sobrenaturais,
coisas que os humanos não possuíam. E originalmente os deuses eram gigantes, muito maiores do que os seres humanos. Tá bom? Ele termina a leitura, porém eles diminuíam seu tamanho para circular entre os mortais, bem como podiam alterar sua forma física. Zeus, por exemplo, poderia passear pelo mundo sobre a forma de uma águia, se assim fosse a sua vontade. E aí podemos ver na história da mitologia, né, os deuses muitas vezes se relacionando com humanos. Por quê? Justamente porque eles tinham suas diferenças, claro, né? Mas eles se adaptavam aos seres humanos, eles se adaptavam a tudo que tinha no contexto dos seus servos. Tá? Por isso que eles vão tomar essas formas para serem parecidos com os humanos, para poder se relacionar, para poder, enfim, tá bom? E Zeus, como vocês sabem, Zeus é o principal deus do Olimpo, tá certo? Ele vai ser o principal deus, tá bom? E vem Poseidon, vem Hades, o deus da morte, tá bom? Muitos outros que vão fazer parte da mitologia grega. Vocês podem ver aí no livro, na página 169 e 170, ele vai mostrar uma série de deuses aí. Ares, deus da guerra, Apolo, deus do sol, Hera, protetora dos casamentos das mulheres, tudo isso, e existem muitos outros na página 170. Vocês dêem uma olhadinha aí com calma, muitos deuses de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então é isso. Vamos nessa primeira parte explicar a parte da religião. Em próxima aula vou explicar a parte dos templos. Vou terminar essa parte dos deuses. Vou começar a entender como funcionava a questão das divindades e falar um pouco dos Jogos Olímpicos para vocês, tá bom? Então, Zeus, o principal deus era Zeus, e aí ele vai ser considerado o maior de todos, o mais poderoso, e aí as pessoas faziam suas orações de acordo com o que eles achavam melhor. Em relação à sua forma, foi como ele disse aí, né, o livro relata muito bem, tá? Eles eram mais agigantados, eles eram imortais, assim eles consideravam, e também eles tinham os seus poderes sobrenaturais, tá bom? Então é isso, galerinha, que Deus abençoe vocês. Próxima aula vou pegar direto, tá bom? Já vou dar continuidade ao assunto. Até acabamos já a página 170, que fala de todos os deuses. E aí, vamos terminar a página 169 e vamos continuar na página 170, já terminando o assunto e dar explanação melhor para vocês, acerca da religião e iniciar o assunto dos Jogos Olímpicos e os posteriores. Beleza? Deus abençoe vocês. Fiquem ligados aí, tá bom? Próxima aula eu vou dar continuidade ao assunto.